aula de hoje, a gente vai começar a desenvolver um conteúdo que vai ser o início do modernismo no Brasil. Lembra que a gente trabalhou até pré-modernismo? Então, a gente viu todas as características das escolas anteriores, né? No caso, romantismo, realismo, parnasianismo. A gente falou sobre o pré-modernismo, os autores mais importantes. E hoje a gente vai fazer uma aula sobre o marco, né, da mudança, da inauguração do modernismo no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Tá? Ano que vem nós vamos ter o centenário dessa Semana de Arte Moderna e com certeza vai ter muita coisa acontecendo. E é muito importante a gente entender a Semana de Arte Moderna para a gente entender o que era a sensação dos artistas na construção desse cenário novo que está surgindo na literatura brasileira, nas artes brasileiras como um todo. Né? É uma nova proposta, uma proposta que vai ser crítica, principalmente nessa primeira fase. A gente vai ter um posicionamento crítico muito grande em relação aos artistas de outras escolas literárias anteriores, no caso, basicamente, mais importante com relação ao parnasianismo. Os poetas parnasianos faziam parte de uma elite burguesa que tinha muito dinheiro e que usava a arte pela arte para se satisfazer somente, né? Não tinha um compromisso com a crítica, com a mudança do país, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, né? Naquela época estavam acontecendo, e a proposta modernista vai ser uma proposta de radicalização estética e desse olhar crítico em relação à sociedade. Então, é uma escola literária muito importante, tem muita novidade, muita coisa boa. E para começar isso de uma maneira bem legal, eu vou passar um vídeo para vocês na aula de hoje, pequenininho, tá? Mostrando um trecho de uma minissérie da Globo chamada Um Só Coração, que trazia exatamente esse momento histórico da Semana de Arte Moderna. Então, nós vamos ver um trechinho desse vídeo agora, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. O senhor está muito quieto, professor. Mário. Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. E você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário? Claro. Tá certo. Desse jeito que a coisa vai. Pourquoi vocês não fazem um evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. C'est très chic, c'est très chic, Se não nos cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. No Teatro Municipal. Isso! E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu presidindo a Semana de Arte Moderna? Nem pensar. O Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse risco eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato, chega! Lobato! Almirante Graça Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. Oh, c'est formidable.
Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora que o Paulo Prado ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta semana de arte moderna. C'est très très bien, excellent mon chéri. Oswaldo, adivinha quem está na cidade? Quem? O Graça Aranha. Olha, como a senhorita Boêmio está presente, eu vou responder em francês. Je m'emmerde! O que você tem contra o Graça Aranha? O homem é um diplomata, um escritor conceituado. Daria um bom presidente para nossa semana. O Di tem toda a razão, Oswaldo. Não é, Guilherme? O Graça Aranha é uma excelente indicação. Tem boas relações e nós precisamos trazer gente do Rio de Janeiro, senão o Brasil não vai tomar conhecimento da semana. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro. Olívia, Villa-Lobos. reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu mal estou podendo calçar os sapatos. Mas então vá de chinelos. Ai, Villa-Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Olívia, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Mas qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada. A única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar. Você é rico, Oswaldo. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar a minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você, por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher algumas telas. Não se esqueça do Homem Amarelo. Que eu não faço por você. Em maio. No dia 13 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por R$ 847 mil, com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente estranhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Para muitos de vós, esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida. Se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Bravo, Graça Aranha! Bravo! Não está terminado o vosso espanto. Muitos horrores os aguardam. Uma poesia liberta, uma música extravagante, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Pois que venham! Diga se o Lobato tinha razão ao chamar esta obra de paranoia. Ou mistificação. O que mais me incomoda é o excesso de amarelo que dá ao homem um tom por demais bilioso. Então isso é arte moderna? Eu já vi em Paris exposições muito mais ousadas. Não vá ainda, homem. Já viu bastante. Mas melhor nem começou. Que melhor? Que melhor?
Esse festival de arte não abalará coisa nenhuma. Será no máximo uma semana de secos e molhados com direito a algum sapo. Foi, não foi. Isso não é arte. Isso não é literatura. Isso é um protesto contra o capitalismo promovido por um bando de sujeitos nadando em dinheiro. A segunda noite da Semana de Arte Moderna prometia grandes emoções. A imprensa, dividida entre ridicularizar e enaltecer o acontecimento, jogara bastante lenha na fogueira. E as vaias, até ali sufocadas, irromperam com um vigor jamais visto no Teatro Municipal. Reivindicações obreiras, idealismo, motores, velocidade, sangue, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel, nos trilhos dos 2 versos, espante da poesia o último deus homérico que ficou anacrônico. Estão dizendo que você pagou aos estudantes para vaiar. Mas isso é uma calúnia. Alma havia regressado naquele instante. Retirou a blusa. Anita Malfatti lembraria anos depois que quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswald de Andrade lendo um trecho do seu romance Os Condenados. Sua voz suave, mas de registro intenso, foi aumentando de volume até terminar tudo o que queria dizer. Os velhos morrerão! Sim, o futuro começa hoje! Seremos lindíssimos, insultadíssimos, celebérrimos. Nossos nomes serão eternizados na história da arte brasileira. Eternizados como? Se continuam falando mal de nós. O senhor Hélio elogiou a semana no Correio Paulistano. Como não elogiaria? O senhor Eres é o Menotti Del Picchia. Eu apenas defendi a semana das retumbantes vaias. Com certeza essas vaias tiveram o dedo de Oswald de Andrade. Caramba, se você magoou meu coração modernista. O que importa é que a semana foi um sucesso. Ah, mas foi um sucesso. Vocês querem dizer escândalo? Então vocês têm razão. A Semana de Arte Moderna foi um sucesso total, hein? Bem, pessoal, tem muita coisa para a gente falar sobre esse momento tão marcante da história da arte brasileira. Eu vou tentar falar algumas coisas, Mircea, se eu esquecer de alguma coisa, você vai me lembrando. Mas, em primeiro lugar, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Todos estão vendo? É o Teatro Municipal. Eu acho que o Teatro Municipal ele é um personagem à parte na história de São Paulo, né? Por quê? Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de uma arte que representa os interesses de uma elite. E o Teatro Municipal, como vocês podem ver nessa imagem, ele é suntuoso, ele parece um palácio. Ele tem coisas assim extremamente rebuscadas em termos de beleza. E era o coração de onde a elite expunha as artes deles. E aí a gente vê o quê? Quem que era essa elite que expunha a arte? Que tipo de arte que eles se expunham? Era a elite parnasiana, que tinha uma arte extremamente formalizada, com regras, né, com um compromisso estético bem definido. E aí a gente vê exatamente o teatro como a casa mais adequada para esse tipo de recepção de conteúdo. Quando a gente vê a Semana de Arte Moderna acontecendo, a gente vê uma arte que vai chocar exatamente essa mesma elite que produzia arte nesse exato lugar. Então, o trabalho com a arte que os artistas da Semana de Arte Moderna traziam era um trabalho de choque, de requebra das regras dos princípios parnasianos, de crítica social, baseado nas vanguardas europeias que vocês devem ter estudado também com a professora Ana Patrícia, já, né, nesse começo do ano. E são artes que vão quebrar todos os paradigmas antigos. E está muito vinculado a uma perspectiva de classe social mesmo. Muito embora os participantes da semana, como foi falado no vídeo, eram todos bem de vida, eles tinham dinheiro.
Eles podiam fazer visitas à Europa para pegar esses novos conceitos de arte, mas eles traziam uma nova proposta de uma arte engajada com uma visão de Brasil que era um Brasil que estava passando por muitos problemas. Isso vai se consolidar mais na segunda fase do modernismo, mas na primeira fase a gente vê já os artistas provocando a sociedade para acordar em relação ao modelo de arte que era feito. A arte parnasiana não tinha nenhum compromisso com a realidade. Então era necessário chamar de uma maneira grotesca, de uma maneira chocante, as pessoas a refletirem a respeito de toda essa caracterização da arte. É interessante a gente ver como que, claro que ali foi colocado de uma forma de dramaturgia, né, como encenação, a gente não tem dados para dizer exatamente como que ocorreu o surgimento da ideia da Semana de Arte Moderna, mas um ponto que foi verdadeiro foi naquela parte de Anita Mafaldi. A ideia da Semana de Arte Moderna é também uma reação que ocorre justamente às críticas sofridas na exposição algum tempo antes dos quadros da Anita Mafaldi. Ela traz ao Brasil já uma arte nova, uma arte inovadora, só que ela é extremamente criticada, né? Que ela fala, eu não vou ser saco de pancada de novo, eu não quero mais isso, porque ela já sofreu muitas críticas anteriormente. Então, há uma necessidade de fortalecimento, porque os autores sozinhos, né, os artistas sozinhos, estavam chocando a sociedade e recebendo toda a crítica sozinho, né? Então, eles estavam sofrendo todo aquele impacto. Então, essa semana foi uma tentativa também de unir e mostrar que eles não estavam trabalhando sozinhos, que tinham outros artistas que também traziam uma temática inovadora. E aí, o outro ponto, né, que o professor Moacir falou sobre o teatro municipal, que ele colocou aí em São Paulo, é também importante ser no teatro municipal por ser em São Paulo. Por quê? Porque até então, a capital, né, o Rio de Janeiro, era quem recebia toda a glória, a cultura, e que estava na vanguarda do país. Então, como eles deslocaram o Centro Cultural para São Paulo, que até então era só uma cidade política, não era uma cidade de cultura, vamos dizer assim, eles precisavam de algo suntuoso, algo que chamasse mesmo a atenção, tá? E aí, como vocês podem ver, eu coloquei o cartaz, também falando sobre a Semana de Arte Moderna, e eu queria começar falando do Villa-Lobos, porque o Villa-Lobos, ele é um pianista, ele é um músico, e como a Semana de Arte Moderna tinha uma proposta de agregar vários estilos de arte, pintura, poesia, música, a gente vê a importância do Heitor Villa-Lobos na nossa música hoje, e como ele foi importante na Semana de Arte Moderna, porque o estilo de música que ele começou a construir era completamente diferente do estilo de música que era produzido naquela época. A música que o Villa-Lobos trouxe era uma música mais pesada, mais densa, mais controversa. Ela tem momentos que chegam a trazer certas desafinações nos instrumentos, mas de uma maneira planejada. E isso, para uma elite que tinha modelo... Pessoal, é muito importante que vocês entendam isso. As elites artísticas do Brasil, elas tinham modelos de beleza. E aquilo que fugia a esses modelos de beleza era desconsiderado, era ignorado, ou era criticado. Tanto que uma das coisas mais marcantes da Semana de Arte Moderna foi a crítica que o Monteiro Lobato fez ao quadro da Anita Malfatti. Essa crítica foi chamada de Paranoia ou Mistificação. E ele é extremamente maldoso quando ele fala dessa crítica, quando ele fala desse fato. Olha só, isso aqui é um trecho do que ele publicou sobre a exposição da pintora Anita Malfatti. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas, ou seja, quem vê normalmente são esses artistas que seguem os padrões da arte. Da arte clássica, da arte burguesa, dessa arte aristocrática, ou seja, de um pequeno grupo que detém o poder. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza
e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, ou seja, passageiras, sob a sugestão estrábica, ou seja, que tem um problema de vista que impede a visão clara e correta de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Ou seja, ele fala que a perspectiva artística da Anita Malfatti é um furúnculo da cultura excessiva dela. Ou seja, ela tem tanto conhecimento que isso surge como se fosse uma ferida, uma coisa feia. E aí mais na frente ele diz, embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. E olha que interessante, pessoal. Quem é Picasso hoje? Picasso é simplesmente o dono, né, das obras de artes mais valiosas do mundo. Os quadros mais caros do mundo são quadros de Picasso. Não, pessoal, vamos lá. Então, aqui, o que Picasso estava trabalhando na época e que a Anita Malfatti estava também trabalhando é uma outra forma de apresentação artística que não apenas a recriação bonita, vamos dizer assim, né? O enfoque não é trazer aquele belo como era conhecido, mas trazer outras visões dentro da arte. Então, quando a gente trabalha o cubismo, né, que é uma tentativa de trazer vários ângulos em uma imagem plana, ou o expressionismo, que capta também as emoções, né, tenta trazer lá do íntimo do artista para fora da tela, né, e não se restringe às cores reais, ao mundo real, ao que fica ali harmônico e perfeito, e sim a emoção que ele transmite, a gente está trabalhando uma outra forma de arte, né? E aí, quando Monteiro Lobato coloca aqui Picasso e essa turma e esses outros, ele está desconsiderando, ele está desdenhando desses artistas como se fosse uma arte menor, como se fosse algo ruim, como se fosse algo negativo, né? Daí a necessidade da gente produzir, né? Da gente produzir não, né? Da gente da criação desse evento por esses artistas. Então, a Semana de Arte Moderna foi uma necessidade dos próprios artistas para que eles pudessem atuar de forma conjunta em prol desse novo estilo de arte. Obrigado. Vou só terminar aquele raciocínio que eu estava tendo, pessoal. É que Monteiro Lobato ele fazia parte dessa aristocracia. Ele fazia parte desse grupo conservador do modelo de arte antigo. Então, o Monteiro Lobato ele criticou a exposição da Anita Malfatti com o objetivo de desmerecer essas inovações estéticas artísticas em prol da conservação desse modelo. Esse modelo ele já vinha vigente na França, né? Lá existia o Salão de Paris, onde somente os artistas que tinham esse padrão e tinham também posses, né, questões financeiras, podiam apresentar. Daí surgiu também a proposta do Salão dos Recusados. Acho que a professora Ana Patrícia deve ter falado sobre isso com vocês. Se ela não falou, depois a gente pode também tirar algumas dúvidas. Mas um lugar que artistas traziam novidades estéticas. Tá? E por que é tão importante a gente falar das novidades estéticas? Porque as novidades estéticas que a Semana de Arte Moderna trouxe serviram exatamente para trazer a mudança de concepção ideológica da arte também. Ou seja, a arte vai passar a ser uma arte engajada, vai passar a ser uma arte que vai criticar aspectos do Brasil, politicamente, vai falar a respeito de questões populares, coisas que a arte antiga não fazia, vai falar do dia a dia do brasileiro, vai falar dos problemas da língua, vai falar da questão do nacionalismo, e em particular vai falar do complexo de colonizado que o brasileiro tem, de que tudo aqui é pior, de que tudo aqui
simplesmente uma derivação da França, né, no caso. Hoje em dia também a gente tem um pouco disso em relação aos Estados Unidos, mas na época era muito em relação à França, né, que era o centro cultural do mundo. Então, o Monteiro Lobato ele era representante dessa arte conservadora, e os demais artistas, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Menotti Del Picchia, o Graça Aranha, que a gente já viu lá no pré-modernismo, com a obra Canaã, foi um dos precursores, né, do modernismo. Lá no pré-modernismo, a gente já vê o Graça Aranha com essa obra Canaã, que vai fazer um retrato também mais voltado para a questão social, né? E aí a gente vê como que isso vai se desenhando no cenário nacional. Então, a partir de fevereiro de 1922, o Brasil vai passar por uma revolução no campo estético, que vai afetar a burguesia de uma maneira tão profunda que vai causar um impacto de rejeição por meio da Semana de Arte Moderna e vai juntar artistas do Brasil inteiro para trabalhar numa perspectiva de construir um novo modelo artístico. E aí, a partir desse momento, a gente vai ver a construção do que a gente chama de primeira fase do modernismo. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida? Podem falar sobre o vídeo, alguma coisa que chamou a atenção de vocês. A gente pode voltar lá nas imagens do vídeo para mostrar algumas questões interessantes. Podem perguntar. Um ponto interessante para a gente falar também é que, na época, a Semana de Arte Moderna não teve tanto impacto imediato, né? Ela chama atenção, tem toda aquela polêmica, mas a gente só vai entender a repercussão da Semana de Arte Moderna depois com a concretização do modernismo no Brasil. E aí a gente vai ver a influência desse evento, assim como a influência da primeira fase do modernismo, artisticamente até hoje. Né? Mas naquele momento ela recebeu notas pequenas nos jornais, e só depois que as pessoas foram entendendo a dimensão que aquele evento, né, que aquele conjunto de manifestações artísticas provocou como ele influenciou as demais artes, né, as artes posteriores. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão que vocês queiram colocar? Algum trecho do vídeo que vocês queiram que a gente volte para vocês comentarem? Eu tenho uma dúvida. Diga, Juliana. O povo que era a favor e o que era contra acharam a Semana da Arte Moderna, como chama? Eles falaram? Um sucesso. As duas acharam. Ou estou enganada? Tá, deixa eu explicar isso legal para você. Lá naquele finalzinho, a gente vê essa fala, né, que o próprio pessoal da Semana de Arte Moderna diz que ela foi um sucesso. Por que ela foi um sucesso para os artistas que participaram da semana? Porque o objetivo deles era criar esse choque, era criar esse impacto estético forte, né, na elite que estava muito segura dos seus próprios modelos artísticos. Para a elite, não foi um sucesso. Para a elite foi um horror a Semana de Arte Moderna. A elite, ela repudiou. Quem participou daquele evento, muito embora a professora Micélia tenha falado que não tenha causado uma repercussão muito grande, né, para quem participou da semana, para os visitantes que estavam no teatro, foi um repúdio muito grande. Né, foi uma coisa extremamente afrontadora. Né? Em termos geral de constituição da perspectiva artística que se consolidou no Brasil, sim, demorou muito mais. Mas para quem estava ali no teatro, foi uma coisa extremamente amarga de se assistir, porque estava afrontando exatamente o modelo de arte que eles apreciavam. A gente está falando aqui, gente, de um ambiente que até hoje é considerado solene. Quando a gente vai no teatro, uma das regras de etiqueta é nem bater palmas no meio das apresentações. Tem momento certo para bater palma, tem momento certo para você levantar e ir no banheiro. Né? Então é um ambiente extremamente formal. Só explicar rapidinho. Quando eu falo repercussão... Rapidinho, peraí.
Então, é um ambiente extremamente formal, tá? Então, quando a gente vê esse ambiente formal sendo invadido por essa perspectiva de arte, a gente vê exatamente uma afronta muito grande a essa elite que tinha esses modelos determinados. Pode falar. Só falar, quando eu falo da repercussão, é porque a gente imagina assim, mas a semana foi um evento muito importante, então a gente imagina que foi noticiado em todos os jornais, que o mundo inteiro ficou sabendo dessa Semana de Arte Moderna. E não foi bem assim. Inicialmente foi algo local, em que quem estava lá, sim, se sentiu afrontado e tudo mais, pôde viver aquela experiência. Mas, fora isso, as notícias foram notícias pequenas, um ou outro jornal noticiou e ficou por aquilo mesmo. Somente depois que essa Semana de Arte Moderna começou a repercutir, né? Com o destaque dos outros autores, aí eles começavam a fazer referência à semana. Foi o autor que falou lá na Semana de Arte Moderna, foi aquele que participou daquele evento, foi lá no teatro. E aí, só depois que a semana começou a ter uma dimensão maior em questão de divulgação, de ampliação, tá? Não significa que lá no momento não tenha sido algo relevante. O que eu estou falando é de divulgação, de promoção daquelas ideias, tá bom? Posso falar? Pode. Alguém tinha levantado a mão também, que já baixou de novo. Isso que a Michelle falou, pessoal, é muito importante porque até as informações chegarem nos lugares também naquela época era mais demorado, né? Então, assim, as coisas foram propagando de uma maneira bem lenta até alcançar outras regiões do Brasil. E quando a gente fala alcançar outras regiões do Brasil, a gente não está falando do Brasil como um todo, né? O Brasil, intelectualmente, naquela época, era marcado por poucas regiões. Então, o Nordeste brasileiro mesmo, ele era um lugar esquecido, que vai começar a fazer parte da literatura na segunda fase do modernismo, né? Quando a gente vai ter aí o Graciliano Ramos como representante, e outras Raquel de Queiroz, né? E outros autores que também vão começar a despontar nesse momento. Alessandra, eu estou vendo que você está aqui, a gente já está encerrando, e daqui a pouquinho você já pode falar, tá bom? Eu acho que só para eu explicar a transição do que vai ser na nossa aula, pessoal, hoje a gente quis apresentar para vocês essa introdução sobre a Semana de Arte Moderna, e nós vamos colocar lá na sala de aula 3 vídeos, 2 essa semana e 1 na próxima, mostrando as características históricas, as características estéticas e análise de poemas do modernismo. Foi uma aula especial que a gente fez com o professor Rafael Carvalho, da tarde, professor de Geografia, que traz, assim, uma análise muito legal sobre todos esses aspectos. São aulas um pouco longas, mas são aulas excelentes. Vocês vão sair dessas aulas entendendo muito bem o que é o modernismo e as características que são mais importantes para que vocês entendam esse período histórico. Certo? Isso. Então, pessoal, como o professor Moacir falou, é uma introdução, por isso que a gente não vai aprofundar tanto hoje, e aí na próxima aula a gente conversa um pouco mais. Como a gente vai ter esses 2 vídeos, né, para vocês assistirem nessa semana, na quinta-feira não vai ter Meet, tá? Vai ter Meet só hoje. Agora eu acho que já pode passar para os coordenadores. Lucas, você também está aqui, né? Alessandra e Lucas, então vocês podem assumir. Estou aqui. Deixa eu aumentar a luz aqui no meu rosto. Eu começo, né, Ale? Oi, pessoal do terceiro ano. Acho que alguns aqui já me conhecem, que eu dei aula para alguns. Sou o professor Lucas, sou professor de matemática. Esse ano, eu e a professora Alessandra, nós estamos na coordenação. A gente não tinha se apresentado ainda para vocês, então eu acho legal a gente estar aqui mostrando o nosso rosto aqui para vocês, até para vocês saberem que a gente faz parte ali da equipe da escola, ok? Quero que vocês saibam que vocês podem contar conosco, né? Para qualquer eventualidade de vocês.
Nós disponibilizamos os nossos e-mails, eu coloquei no mural, acho que deve ter já quase um mês já, no mural das turmas de vocês, os nossos e-mails. Vocês podem pegar aqueles e-mails, adicionar lá no Google Chat. Quem não conhece o Google Chat é um outro site do Google. O Google tem site para tudo, né? Tem o Google Meet, tem o Google Sala de Aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de alguma coisa, queiram relatar algum ocorrido, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Google Chat para poder, né, falar o que vocês precisam ali. Nós somos da coordenação, nós somos coordenadores, então nós estamos aí tanto para ajudar os professores quanto para ajudar vocês em quaisquer situações, ok? Aí, apenas alguns recadinhos muito breves. Foi feita a escolha dos representantes. Ale, você pode até falar os representantes. Olá, pessoal, bom dia. Sou a professora Alessandra, como o Lucas já me apresentou, sou professora de Biologia e estou coordenadora do Matutino esse ano, junto com meu amigo Lucas, uma dupla imbatível. Então, pessoal, como o Lucas falou, a eleição de representantes, ou escolha de representantes, já foi feita. Eu vou falar para vocês aqui quem são os representantes das turmas de vocês, caso não saibam, tá certo? Então, do terceiro A, temos Matheus Lineker e Nívia Maria. Terceiro B, Letícia e Felipe Teixeira. Terceiro C, Ana Beatriz e Luana, são representantes e vice, e tem uma suplente, que é a Catarina. Só que, pessoal, é até uma dúvida que eu tenho. Não tem Catarina na turma de vocês, no caso do terceiro C. Então, por gentileza, Ana Beatriz e Luana, nem é Luana, acho que é Liana também, né? A professora colocou errado. Essa Catarina é do terceiro B, e ela colocou meu nome errado. Também. É Liana, certo. Liana. Tá certo, Liana, desculpa, mas eu vou corrigir. E quem que seria a suplente? Ela colocou essa Catarina, só que ela é do terceiro B. Não B, é, né? Não, então nem tem suplente. Não, tem não. Nossa, ótimo. A Liana de representante, tá eu bom. Sou ótima. Ela é a vice. Meu Deus. Brincadeiras à parte. Obrigada, Liana. Então, eu vou retirar ali a professora deve ter se confundido. Então, recapitulando, terceiro C, Ana Beatriz e Liana. Terceiro D, Letícia Lohane e Ellen Carine. Terceiro E, Isabela Araújo e Tamires Araújo. Terceiro F, Vinícius e Isabela. Terceiro G, Gerson e Juliana. E terceiro H, Ebert e Lara. Caso tenha ainda haja algum erro ou algum aluno que não está mais na escola, como aconteceu numa outra turma, vocês, representantes, ou alguém da turma, avisa os representantes para entrar lá no nosso chat, que eu já mandei as notificações, vocês vão receber essa notificação pelo e-mail, tá? E aí me manda essa informação correta, por gentileza. Tá certo? Pode falar, Lucas. Obrigado, Ale. Lembrando que a gente fez um grupo no Google Chat com todos os representantes, tá? Então, de vez em quando a gente vai passar uns recadinhos lá. Aliás, a Alessandra já colocou lá alguns recadinhos. Representantes, por favor, repassem aí para as suas respectivas turmas. Mais uma coisa, gente, a gente gostaria muito, assim, a gente não vai obrigar ninguém, mas a gente gostaria muito que essas pessoas que estão aí sem foto ou com alguns desenhos, que assim, para facilitar o trabalho dos próprios professores e da coordenação e direção, que coloquem alguma foto para identificar vocês. Até ano passado a gente fazia essa identificação pela foto da carteirinha. Só que não vai rolar carteirinha esse ano. Então, por gentileza, se vocês puderem colocar fotos, ajuda muito no nosso trabalho, tá ok? A gente não quer ver o quão bonitos ou lindos vocês são, a gente sabe disso, mas a gente quer identificar vocês para facilitar nosso trabalho, né, caso aconteça alguma coisa. Falando em caso aconteça alguma coisa, pode ser que às vezes aconteça de ocorrer situações desagradáveis aqui na sala, no Meet, né, tanto no Meet quanto no chat. Gente,
todas as aulas são gravadas, tá? Todas as aulas são gravadas. Vou repetir isso, todas as aulas são gravadas. Então, assim, a gente está de olho em tudo que acontece. Tudo é muita coisa, mas a gente está de olho na maioria das coisas que acontecem. Então, acontecendo uma situação desagradável, uma situação que foge do pedagógico, daquilo que realmente é proposto um Google Meet, as gravações elas são verificadas por coordenação, por direção, e o nome dos alunos, a gente tem todos os dados lá bonitinhos. Então, assim, não acha que por estar à distância, por estar remoto, está impune. Então, assim, vocês são estudantes, então, assim, vocês já conhecem, vocês já estão no terceiro ano aqui no 104, então, vocês já sabem como é que é o esquema. Então, assim, não vacilem, aproveitem o momento aqui, vocês têm excelentes professores, Moacir e Mercé são excelentes professores, aproveitem o máximo deles, aproveitem o máximo desse momento aqui com eles. Vocês estão no terceiro ano, eu sei que, assim, não é o ideal estar remoto, eu sei que a aprendizagem de vocês tem muito mais uma dificuldade por estar assim, mas, gente, vamos ter o comportamento ideal de aluno. A Alessandra, ela postou no mural da turma de vocês, a netiqueta, são regrinhas básicas de convivência, como a nossa diretora Márcia fala, é o saber viver, tá? Então, tenham esse cuidado, se vocês verem alguma situação ocorrendo, falem com a gente, que a gente vai atrás até do demônio. Mentira, do demônio não, mas a gente vai atrás para poder resolver essas situações aí para vocês, tá bom? Tem mais uma coisa, gente. Na sala ou de português ou de matemática, tem um formulário lá nas atividades que é do SOI, que se chama Convite aos Pais Responsáveis. Se você já preencheu, gente, obrigado. Se não preencheu, depois de um tempinho preenche lá, gente, com os dados dos pais responsáveis de vocês. É um modo da escola ter atualizado os contatos dos responsáveis caso precise fazer qualquer comunicado. Tá ok? Então, ó, resumo da ópera aqui. Coloquem as fotos, por gentileza. Preencha um formulário de convite aos pais responsáveis. Se precisar falar com a gente da coordenação, vai lá no muralzinho. Lá eu coloquei um recadinho mal bonitinho lá com os nossos e-mails. Você procura assim, Google Chat, adiciona nosso e-mail e fala lá com a gente, tá ok? E os representantes, a gente tá com um grupo lá, também no Google Chat. Talvez a gente faça no WhatsApp, mas por enquanto a gente tem no Google Chat. Esqueci de algo, Ale? A entrega dos livros. Isso, gente. Vocês já pegaram os livros, não é? Aqueles poucos livros, assim. Se vocês não pegaram os livros, dá para ir lá na escola, tá, gente? Das 8 ao meio-dia, de 1h até 3h30. E, assim, 2 dicas, assim, de amigo. Leva uma mochila, é importante, ou leva alguém junto com você. E não vai de moto ou de bicicleta, não, porque imagina levar uns livros numa moto, numa bicicleta, né? Cair de moto e ralar, igual a Ludmilla falava, não. Então, assim, vão lá buscar os livros, alguns professores devem estar passando atividades dos livros, tá ok? Mais alguma coisa, Ale? É isso, pessoal. Eu coloquei no chat o caminho que você pode chegar nesse formulário do SOI, tá? Então, o formulário vai estar ou, no caso dos terceiros A, B, C, D, o formulário está nas turmas de matemática e as turmas E, F, G, H estão na turma de português, tá certo? Então, entrem lá, peçam para o responsável responder e colocar o e-mail do responsável para que ele possa receber as notificações e acompanhar vocês em sala de aula, tá certo? É isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui. Obrigada, Mirceia e Moacir, pela oportunidade, pela fala. Obrigada, meninos e meninas. Tenham um bom dia. Por nada, obrigada pela presença, Lucas e Alessandra. Muito Sejam obrigado. sempre bem-vindos à nossa aula. Qualquer dia eu vou assistir uma aula aí. Pode assistir. Obrigado. Então, pessoal, sobre o conteúdo, alguma dúvida ainda? Então, pessoal, assistam os vídeos que estão lá na sala de vocês, tá? Façam o exercício e nos encontramos na próxima semana. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.